Olá a todos! Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. E assim, eu sei que tem muitas pessoas que reclamam um pouco, mas esse livro aqui tem muita informação, por exemplo, de Josefos, o historiador. E hoje a gente vai ver algumas informações de Josefos, inclusive sobre Nimrod. Então a gente tem algumas informações preservadas, muitas vezes a gente não tem acesso a essas informações, e uma compilação como essa aqui é excelente para a gente entender algumas coisas. Pois bem, dito isso, então a gente vai falar sobre o Nimrod, né? Essa figura aqui muito importante que muitas pessoas celebram todos os anos, no dia 25 de dezembro, que é o aniversário do Nimrod, segundo aí os historiadores. Então, 25 de dezembro, todo mundo sabe que não é o aniversário do Messias. Todo mundo sabe que o Messias não nasceu no dia 25 de dezembro, certo? As pessoas simplesmente fazem de conta que... não, mas... Pega o aniversário do Nimrod aí e põe como se o Messias tivesse nascido ali, né? Todo mundo sabe disso, tem muitos estudos sobre isso, não vou me prolongar sobre o assunto, mas dia 25 de dezembro, então muitas pessoas sem saber vão lá celebrar o aniversário do Nimrod, e tem um motivo, inclusive, que ele não está falando aqui no livro, e não vou me prolongar, sobre o pinheirinho de Tammuz linkado também a Nimrod, certo? Então, mas tudo bem, vamos passar aqui, vamos direto para o que está no livro. Bom, antes de começar, eu vou fazer a divulgação desse curso aqui, Gerenciamento de Novos Negócios. E assim, esse curso aqui, ele está tendo tanto sucesso quanto o meu curso de produção de lenha. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas, elas dão muita importância para algumas coisas e para outras elas pensam assim, isso aqui não é tão importante, etc. Esse curso aqui é um curso bastante interessante. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, vamos por partes. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Então é o seguinte, estou com alguns livros aqui. Este livro aqui, ó, é sobre o quê? Temperos, certo? E este aqui, ó, sobre o que é esse livrão aqui? Temperos, ok? E este livro aqui, ó, enorme, Ervas e Temperos, ok? E este outro livro aqui, sobre ervas para comidas e temperos, ok? E este outro livro aqui, sobre ervas e temperos, ok? E este outro livro aqui, adivinha? Ervas e temperos, ok? E este aqui, temperos, ok? E este aqui, ó, a ciência dos temperos, ok? E este outro aqui, ó, entendendo, dominando os temperos. Então, eu estou aqui com alguns livros na minha mão, certo? São livros sobre o que? Adivinha? Temperos. Só temperos. Por quê? Porque é o seguinte, deixa eu deixar eles de novo aqui na frente. Porque os temperos, eles têm suas importâncias, certo? Todo mundo sabe qual é a importância do tempero. Tem um ditado que diz assim, trate a sua doença com a sua comida, com a sua alimentação. Então, tem uma vertente, um pensamento que diz o seguinte, ao invés de usar remédios, muitas vezes, nós devemos o quê? Tratar antecipadamente os nossos problemas usando uma boa comida. Ok? E aí as pessoas pensam o seguinte, é legal, então basta eu comer arroz e feijão e deu, certo? Só que o arroz e o feijão ele não tem muitas coisas que você precisa, ok? Então o que acontece? Muitas sociedades no mundo, muitas culturas, o pessoal inclui na comida o tempero, não só para deixar gostosa a comida, como tem outros objetivos. Agora, tem um problema. Daqui uns 4, 5 meses, esses livros aqui que eu mostrei para vocês vão virar um curso sobre temperos, especificamente para comida, especificamente assim, qual é o potencial de cada um desses temperos para você colocar na sua alimentação. Pois bem, só qual o problema? O problema é, por que eu compro tantos livros do mesmo assunto? Porque cada um aqui no meio desses livros aqui, certamente deve ter um monte de espertinho. Qual o problema dos espertinhos? Hoje em dia é muito fácil escrever um livro. Você simplesmente vai até o Google, certo? Quero pesquisar sobre páprica. Coloca lá. Quero pesquisar sobre louro, né? O bay leaf. Coloca lá. Você vai pegar as informações e as pessoas vão pegando isso aí, vão juntando e vão fazendo o seu próprio livro. E aí o que acontece? Vai ter um monte de livros que vão ter informações repetidas que têm a mesma origem, internet. O problema da internet é nem todas as informações são verdadeiras. E de repente as pessoas estão copiando um do outro, certo? Então quando eu vou fazer aqui o curso de temperos, o que eu preciso saber? Qual que é o livro bom aqui? Tem este livro, o outro.
eu não preciso ler todos os livros. Eu não preciso ler todos. Eu preciso ter os livros, para avaliar os livros primeiro, para saber qual é o livro certo para fazer depois o curso para vocês. Então assim, como é que eu avalio isso aqui? Dentro toda a parte de ervas e temperos, eu preciso saber um tempero, uma erva muito bem, melhor do que todo mundo. Para quando eu pegar o livro, eu não preciso analisar todas as ervas. Eu preciso pegar aquela que eu sei e olhar e falar o seguinte, ok, esse cara aqui não falou que era importante sobre essa erva especificamente, então esse livro não é bom. Pá, descarto. Pode até servir para alguma outra coisa, mas eu preciso de um livro que, na parte que eu sei, que eu domino, ele fale a mesma coisa do que eu. Então com base nisso, a gente então adota um livro. É assim que funciona em todos os cursos, todas as coisas. A gente tem que adotar um livro básico. Eu não posso fazer um curso e falar para as pessoas comprarem 20 livros, né? Mas eu posso indicar um e posso basear o curso em um principal. Mas para isso eu preciso saber uma coisa muito bem desse livro, melhor do que o próprio autor, para depois avaliar aquilo e falar o seguinte, esse cara tá certo, aquele tá errado, aquele ali não falou aquelas coisas, não é isso? Então tudo é baseado em experiência. É importante a gente ter livros para basear as nossas informações, só que você precisa ter experiência junto. Sem experiência as coisas não funcionam. Pois bem, no meu caso aqui, só para matar curiosidade, o que eu sei muito bem dos livros é sobre o louro, especificamente, a bay leaf. Então, com base nisso, eu avalio os livros e eu já escolhi aqui o livro que eu vou adotar. Agora, vamos lá. Este curso aqui, ele é baseado 100% em experiência minha. Ou seja, tem 15 anos aí de experiência, certo? Principalmente na fase inicial de um negócio. Quando eu falo um negócio, muitas pessoas falam o seguinte, ah, é negócio, então não é comigo, porque eu não sou empresário, eu não sou nada disso, então não é comigo. Pessoal, uma coisa, é muito importante as pessoas terem um projeto para ter uma renda extra. Muitas pessoas já estão fazendo isso. Estão fazendo isso através da internet, isso é positivo. Estão fazendo isso através, lá na comunidade local de cada uma, isso é positivo também. Mas todo projeto ele é um negócio. Independente se você encare ele como um negócio ou não, ele é um negócio. Tudo que vai fazer você entrar recurso no seu bolso deve ser tratado como um negócio. E todo negócio ele tem uma fase inicial. E a fase inicial de todo negócio é a fase mais horrível, horripilante, e é a fase que ninguém te conta. Infelizmente é assim. Quando eu conversei já com muitos empresários em muitas situações, né, principalmente quando eu estava começando, todos eles me falavam, olha, é importante ter equipe, é importante saber delegar, é importante você ter um escritório, é importante você separar a conta pessoa física e jurídica, entre outras tantas coisas. Só que o que eles nunca pararam para pensar, para mim, dar uma dica, é nessa parte de novos negócios, a startup, o momento inicial. Por quê? Porque no início você não tem dinheiro para contratar ninguém, você não tem como alugar um lugar, você tem que priorizar onde você vai investir seu dinheiro, e eu não recomendaria ninguém começar uma franquia, por exemplo, não recomendaria ninguém. Não recomendaria ninguém começando a alugar um lugar grande, não recomendaria ninguém começar uma startup contratando um funcionário. Então assim, tudo eu estou explicando direitinho nesse curso aqui. Qual o momento que você começa, qual o momento que você faz isso, aquilo, etc. tal, e qual que é a visão que a pessoa tem que ter por trás de um novo negócio. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas estão acostumadas com a televisão, Disney e grandes empresários falando merda. Então o que acontece? Os grandes empresários eles chegam lá, não, você tem que saber delegar. É, legal, só que quando você fala isso, 99% dos negócios não tem recurso financeiro para você contratar a pessoa para o cara delegar. Ele só vai delegar depois de 3, 4 anos. Então como é que o cara fala assim, ah, é só saber delegar? Não é só saber delegar, tem um momento inicial. Ou seja, as dicas que as pessoas dão, essas dicas são boas, mas são válidas para 1% dos negócios. Os outros 99%, que são as pessoas mais simples, né, que não nasceu em berço de ouro, como a gente aqui, bom, a dica dessas pessoas não vale pra gente. Por quê? Porque essas pessoas assim, vai montar uma startup e recebe 10 milhões do banco, né, do titio, recebe 10 milhões ali do vovozinho, dono de banco, né, e nós não, a gente tem que começar com o quê? Com o nosso suor, né, fazendo o nosso serviço, e aí a gente vai subindo lentamente. Pois bem, então assim, esse curso aqui é interessante pra caramba. Então, eu fiz esse curso aqui imaginando o seguinte, nossa, um monte de gente vai gostar muito desse curso. E foi um curso assim que até o momento não fez assim que sucesso. Por quê? Não porque as pessoas não gostaram do curso, nem começaram, na verdade,
mas sim porque as pessoas pensam o seguinte, que é negócio, coisa de negócio não é uma coisa interessante. Lembrando, pessoal, sempre você quer sair de um sistema, desse sistema que tem opressor aí, você vai ter que pensar em ganhar seu recurso financeiro. Não adianta pensar que vai ficar pendurado num cabide por aí. Você vai precisar ganhar recurso financeiro. É um negócio. E sempre que você vai pensar em negócio, então, assim, é bom tirar todas aquelas ideias que a Disney coloca, que grandes empresários colocam, e colocar uma ideia que é mais assim, seca. Então, só mais um ponto aqui. Outro dia eu conversei com um colega e ele falou o seguinte, eu vou fazer uma franquia, ok? Só um ponto aqui a mais. E aí, eu expliquei pra ele, não adianta fazer isso assim assado, não adianta franquia e tudo mais. Ok, Afonso, muito obrigado pelas dicas. 2 semanas depois, ele me manda uma mensagem, tô inaugurando minha franquia. Então assim, eu sei que as pessoas não gostam de ouvir coisas duras. Esse curso aqui é uma coisa assim bastante dura, porque é difícil de ouvir, mas é bom de ouvir, é bom, repreensão é bom. Por quê? Bom, porque a repreensão que ajuda a gente a se colocar no caminho certo. Lembrando que todo mundo já está meio que assim, sempre desviado por causa da Disney, televisão e companhia. Então, dito isso aqui, falei bastante porque assim, esse é um curso que tem muita informação. Eu entendo o curso de lenha não fazer muito sucesso porque as pessoas estão num apartamento, elas não querem cortar sua lenha, etc. Mas este curso aqui de negócio, ele é muito bacana. Ele é muito bacana mesmo. É um curso assim com muita da experiência que eu já passei e eu assim gostei de fazer esse curso aqui e eu espero que as pessoas gostem também, mas por enquanto foi um número muito reduzido de pessoas. Agora, continuando aqui. Quem tiver interesse em mais do que um curso, sempre falo aqui, tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa uma penca de curso lá. E logo, daqui a alguns meses, vai ter esse curso aqui, sobre, não deste livro aqui, esse livro não foi o escolhido, mas vai ter um curso sobre temperos, vai ter um curso que eu já estou quase terminando sobre casamento, tem muitas pessoas reclamando, falando, Afonso, você falou que ia fazer em janeiro o curso de casamento. Pois é, mas eu ia fazer só para homens, agora estou fazendo para o casal, e esse curso de casamento aí vai ter um desdobramento, vai estar aqui também. Tem um curso que eu também estou terminando, estou fazendo tudo em paralelo. Vocês percebem que eu faço tudo em paralelo. Estou lendo livro de tempero, estou fazendo curso de várias coisas. Eu não gosto de ficar numa coisa só. E em geral, eu vou publicando o curso que chega mais na frente, que eu estou terminando, eu publico ele primeiro. Então por isso que eu nunca sei exatamente qual curso que vai ser o mês que vem. Mas todo mês tem um curso na área de membros. O curso de casamento, ele vai ser exclusivo para de membros. Eu não vou poder colocar ele na Udemy, eu não vou poder colocar em todo lugar, porque ele é um curso do ponto de vista bíblico, e hoje em dia o ponto de vista bíblico para casamento não é um ponto de vista, vamos dizer assim, politicamente correto. As pessoas podem não entender bem. Então assim, vai ser ponto de vista bíblico e vai estar só na área de membros. Nem vou colocar ele à venda, vou colocar só na área de membros o curso de casamento, porque assim, é um curso que alguém vai reclamar, o pessoal da área de membros sabe, né, o pessoal confia mais nos meus cursos e tudo mais, então de casamento especificamente vai ser exclusivo para a área de membros. Agora, vai ser um mês que não vou estar colocando curso novo, só vai ser para a área de membros. Agora, curso de curso sim, esse aí eu vou colocar para todo mundo porque é interessante, é uma coisa que todo mundo aceita no dia a dia, isso não tem problema. Mas vamos lá, vamos para o Nimrod especificamente, vamos deixar essa pilha de livros de tempero aqui, vamos lá. É o seguinte, Gênesis capítulo 10, versículo 8. Cuxi foi o pai de Nimrod, que cresceu como um poderoso guerreiro na terra. Ele era um poderoso caçador diante do Criador. Bom, o que é tão importante sobre Nimrod, diz aqui o autor do livro, ele pergunta. Muito simples, Nimrod foi o indivíduo mais influente e infame no início da época pós-diluviana, depois do dilúvio. E ele nasceu 70 anos depois do dilúvio, e a Torre de Babel foi construída 101 anos após o dilúvio. E essa data 101 é uma data assim que ele não comenta no livro, mas eu já vou falar aqui, é um número que aparece em tudo, 101. Por quê? Você vai pegar, por exemplo, assim, Introdução à Matemática. A sigla na universidade vai ser MAT 101. Introdução à Física, vai ser alguma coisa do tipo FIS 101. Sempre que tem um curso introdutório, certo? O início de algo, aparece o número 101. A gente coloca lá 101. Todas as universidades colocam esse número 101. Eu nunca entendi o motivo, né? Inclusive tem outras questões do número 101. Tem os pilares de Hércules lá, se eu não me engano, em Portugal. Não tenho certeza. Mas assim, tem várias coisas envolvendo o número 101. E eu não sabia que esse 101 aqui, pelo jeito, veio do momento em que a Torre de Babel foi construída. Então tudo bem, a Torre de Babel foi construída 101 anos após o dilúvio. E ele
o Nimrod foi um dos grandes pioneiros pós-diluviano e foi neto de Cã. E isso levanta algumas perguntas. Nimrod teve alguma relação ou contato com os Néfilins pós-diluvianos? Ou seja, ele era um Néfilin ou teve algum contato? A pergunta dele. Será que o corrupto mundo pré-diluviano intrigou Nimrod a ponto de ele querer trazer ele de volta? E que tipo de impressão isso deixou no Nimrod? Pois bem, Josefos, o historiador, registrou Nimrod como um homem careca de grande força. Isso eu não imaginava, que o Nimrod era careca, mas assim, Josefos ele tem muita curiosidade lá no livro de Josefos. Então, Nimrod, ele sempre aparece nas figuras que o pessoal faz com uma touquinha, com um chapéu, né? Às vezes ele até aparece com um cabelo assim, que você vê que é um cabelo pendurado, né? O pessoal usa muito hoje em dia, o pessoal faz uns apliques, etc. Tal. Bom, aparentemente o Nimrod aqui de segundo Josefos era careca. Bom, lendas maçônicas e babilônicas o reconhecem como sendo um herói da antiguidade de grande estatura, força e habilidades de caçador. Será que Nimrod era um Néfilin? Bom, eu sempre tive essa impressão, mas vamos ver o que diz o livro. Vamos continuar analisando. Wallace Murphy escreveu que a característica de caçador de Nimrod se aplica à sua mentalidade militar e o seu governo com bases militares, que era caracterizado por absoluta força e tirania. Ok. De acordo com lendas hebraicas, ele tinha uma força inconquistável e era um dos grandes caçadores e guerreiros. Ou seja, ele era muito forte e ele tinha essa potência militar. Bom, o que o pessoal coloca de figura deles, em gravuras, etc. Tal, ele como um caçador, está aqui em cima do cavalo, caçando. Para quem nunca usou um arco e flecha, ou nunca andou um cavalo, ou nunca fez as duas coisas juntas, não vai entender o quanto difícil é você usar um arco e flecha em cima de um cavalo. Mas, para quem já usou o arco e já usou o cavalo, sabe o quanto é difícil você usar os dois separadamente, quanto mais eles juntos, né? Pois bem, então continuando aqui. O nome de Nimrod vem da linguagem acadiana. E quando entendemos que ele foi o fundador dos babilônicos, assírios e caldeus, isso encaixa perfeitamente. O império de Nimrod se estendeu da cidade de Acádia, entre os rios Tigre e Eufrates. Embora o nome dele venha dessa linguagem acadiana, a tradução de Nimrod do hebraico significaria então rebelde, se rebelar contra, forte e para subjugar, tudo isso. Fundindo todas as definições dele, temos que Nimrod era um grande guerreiro, um rei ou potestade, um tirano. Ele era forte e orgulhoso. A sua arrogância o levou a subjugar as pessoas da planície de Shinar. O que é essa planície Shinar? Essa planície Shinar a gente vai falar no próximo vídeo, que são o povo da planície. Tem aqui um capítulo sobre esse povo da planície, que é onde foi construída a Torre de Babel. Agora, vamos lá. Então vai ter a planície Shinar, depois da planície Shinar, o outro vídeo vai ser sobre a Torre de Babel já. Bom, então a arrogância dele levou a subjugar as pessoas da planície de Shinar, via tirania, enquanto incitava as pessoas a se rebelar contra Yahweh, exatamente como no modelo pré-diluviano dos Néfilins. Se nós entendermos então que Nimrod foi o primeiro guerreiro do mundo pós-diluviano, alguns eventos mal entendidos tendem a entrar em foco. Por exemplo, algumas lendas judaicas recordam que antes de Noé morrer, os descendentes de Sem, Cã e Jafé apontaram príncipes para lidar com os povos, né? Jocã foi o príncipe dos semitas, Penesh foi o príncipe dos jafeitas, Nimrod foi o príncipe dos cananitas. Diz que o ciúmes apareceu entre os novos príncipes governantes e logo a guerra foi travada entre os exércitos de Penesh e Nimrod. Diz então que Nimrod exerceu poder absoluto como rei, fazendo Jocã e Penesh subjugados a ele. Ou seja, ele unificou os reinos do vale do Eufrates antes da dispersão de Babel. E aí depois a gente vai ver que o Sem resolveu o problema do Nimrod rapidinho, né? Porque assim, só um item não colocado no livro, vou falar aqui de memória que eu tenho também. Então é o seguinte, você tinha na arca os 3 filhos de Noé, a família de Noé, certo? A mulher dele, as esposas dos filhos e tudo mais. Então vem a descendência desses 3 filhos, ok? E um deles vai ser, a descendência vai sair Nimrod. E o tio de Nimrod, quem que era? Era Sem. E Sem já estava
Tipo assim, Sem passou pelo momento do dilúvio, percebe? Sem viu o problema que tinha antes do dilúvio, ele passou pelo dilúvio, e aí ele vê o sobrinho dele, Nimrod, fazendo a mesma porcaria de novo, certo? Então, Sem, mesmo sabendo que Nimrod era um militar, tirano, etc, tal, Sem falou assim, não, pelo dilúvio eu não passo de novo. Foi lá, pegou Nimrod, matou Nimrod, esquartejou ele, espalhou os pedaços de Nimrod. Ou seja, ele era forte pra caramba, mas pra quem passou pelo dilúvio como Sem, tipo assim, eu vou resolver isso agora, certo? E foi lá e resolveu. Mas continuando aqui, isso não está no livro, estou comentando aqui da minha cabeça. Não da minha cabeça, do que eu sei, né? Do que eu me lembro, assim, do que eu sei. Agora vamos continuar aqui. Aí tá as figuras que o pessoal faz do Nimrod. Bom, a gente não vai perceber se ele é careca ou não, porque ele está de chapéu. Né? Josefos colocou esse atributo dele, que ele era careca. Agora, continuando aqui. E isso nos faz concluir que Nimrod exerceu uma poderosa influência antes da dispersão, dando alguma legitimidade, então, a essas lendas. Josefos testificou que Nimrod tinha um governo em forma de tirania e liderou as pessoas em rebelião contra o Criador, Yahweh, e as pessoas se tornaram então totalmente dependentes do governo de Nimrod e da sua nova religião mística. Vamos pensar um pouquinho como é que está hoje. Alguém aqui acha que o povo é dependente do governo? O governo precisa ajudar as pessoas porque elas não sabem plantar? O governo precisa ajudar as pessoas porque as viúvas não recebem apoio das suas famílias? O governo precisa ajudar as pessoas? O governo precisa educar as pessoas? Alguém acha que tem alguma semelhança com o que Nimrod fez? As pessoas dependentes do governo? Vamos deixar bem claro aqui. As pessoas, elas deveriam ser dependentes ou lideradas por um patriarca, o patriarca familiar. Por quê? As pessoas, elas não gostam de patriarcas, ponto. Elas são mais ou menos assim, não, esse cara aí tem um problema ali que eu sei dele, ou isso, ou aquilo, eu não gosto desse cara. Beleza. Por quê? Porque sabe de alguma coisa que o cara ali não é bom, às vezes o cara não é tão legal em algum motivo, X, Y, Z, ou a má interpretação, não importa. Mas as mesmas pessoas não veem mal nenhum de escolher um governante que, tipo assim, deve ter muito mais problema que os patriarcas delas, certo? Que não tem compromisso nenhum com a família delas, nem liga, não viu crescer, não tem compromisso nenhum, inclusive talvez odeie elas, porque muitos desses aí, no meu ponto de vista, são ligados a Néflins, são ligados a anjo caído e tudo mais, e elas vão lá e votam e escolhem esses caras, numa boa. Agora, patriarca, não, isso é bíblico. Se é bíblico, é ruim para as pessoas odeiam a Bíblia, ponto, certo? E é por isso que a gente vai ver, né, muitas coisas acontecendo. Mas continuando aqui. Demon Wilson acredita que Nimrod desejava um governo mundial com um homem sendo como Deus. E nesse caso seria ele acreditava nisso. E isso soa bem familiar com as doutrinas heréticas do anticristo, capeta, que vem no final dos tempos. E isso nos faz fazer mais perguntas. Nimrod foi uma potestade maligna, Giburim? Ele foi uma potestade em que sentido? Ele foi um Nephilim ou descendente de anjos caídos? É um ponto aqui. Será que ele foi o primeiro rei Nephilim pós-diluviano? Bom, alguns dizem que Nimrod foi o pai dos Néfilins pós-diluvianos. Alguns dizem, não é o que o autor aqui vai dizer, que ele não concorda. Então, vamos lá, mas alguns dizem isso, ele deixa registrado. E vamos analisar essa hipótese mais de perto. Os termos Giborim e Nephilim são muito parecidos em sua conotação quando traduzidos do hebraico antigo. E de Nimrod é dito que ele é um Giborim. A gente já falou sobre os Giborim, certo? Pois bem, gigantes. Agora, Nimrod é dito como um Giborim. Agora eu vou colocar um ponto aqui que eu não sabia e eu vou compartilhar aqui com vocês porque eu acho que é interessante. Diz assim, Giborim significa potestade, aquele que governa com tirania, que é a aplicação de Ezequiel 32, onde diz assim, todos os governantes poderosos, aí no caso são os Giborim. E nós podemos entender que todos os Néfilins pré-diluvianos e Nimrod eram isso. Ou seja, eles eram poderosos, mandavam em todo mundo, tiranos, eles eram Giburim. Agora, a chave de entendimento, segundo o autor, disso é que Giburim não necessariamente é um Nephilim ou um descendente de um anjo caído. E sim, necessariamente, o Giburim significa tirano. Pois bem, uma potestade tirânica. Um Nephilim pode ser descrito como um Giburim, 100% dos casos,
um Nephilim é um Gibborim, ponto. Mas, segundo o autor desse livro aqui, um Gibborim não necessariamente é um Nephilim. Ou seja, todos os Nephilim são classificados como Gibborim, potestades tirânicas, mas você pode ter alguém humano também sendo uma potestade maligna tirânica, certo? Ou seja, todos os Nephilim são Gibborim, mas nem todos os Gibborim são Nephilims. É o que ele está colocando aqui, eu acho interessante. Nimrod era um Gibborim e não um Nephilim. E isso podemos saber através de sua genealogia, pois ele descende diretamente de Cush, que vem de Cã, que vem de Noé, pura semente adâmica. E isso está documentado na Tábua das Nações. E nesta tábua não tem nenhuma genealogia Nephilim, somente adâmica. Bom, então, embora as lendas maçônicas digam que ele era um Nephilim, segundo diz o autor ele é confiante em concluir que Nimrod não era um Nephilim e que ele mesmo se modelou como os grandes reis pré-diluvianos. Ou seja, ele construiu uma imagem de si mesmo baseado neles, mas isso não quer dizer que ele tinha DNA Nephilim. Ou seja, o que o autor coloca nesse livro aqui é o seguinte: Nimrod, ele tinha tudo para parecer um Nephilim, mas na visão dele aqui, se você for olhar exatamente a genealogia bíblica, ele chega à conclusão: não, a Bíblia está 100% correta, portanto Nimrod não era um Nephilim. Mas aparentemente Nimrod ouviu sobre os Nephilims do passado, os anjos caídos com as descendências dos anjos caídos. Ele gostou do modelo e ele se pintou, ele criou uma imagem como se fosse um Nephilim, certo? Para conquistar o poder e tudo mais. Ele criou uma imagem. Então é o que ele está colocando aqui, achei interessante esse ponto de vista. Continuando. Mas Nimrod foi o indivíduo mais influente do seu tempo e de muitas gerações que se seguiram. Ele foi o primeiro e o último imperador que Yahweh confundiu a língua em Babel. Ou seja, depois de Nimrod, né, a língua depois, né, já era. Cada um tem uma língua, a gente sabe como é que funciona no mundo inteiro, todo mundo fala hebraico, né? Cada um fala uma língua diferente. Pois bem, e aí tá aqui, Nimrod, né? O primeiro ser que queria ser aí como o rei pós-diluviano, que queria ser como Deus. E no sentido dele aí, da visão dele. E aqui tá uma imagem que o pessoal coloca, ele tá de chapéuzinho de novo, né? Agora a gente já sabe porque sempre tá de chapéu, né? O Joséfos colocou lá. E essa figura aqui era celebrada no dia 25 de dezembro, que não é a data de aniversário do Messias, não é a data de nascimento do Messias, certo? O pessoal diz o seguinte: a gente conseguiu cristianizar uma data, né? Mas a verdade não, as pessoas elas começam a misturar tudo e no final das contas só falta o pessoal dizer que o Messias era esse cara aqui. Então assim, não, o Messias é um israelita, ele tem uma cor específica, certo? E ele estava numa nação específica, num local específico, ele não tinha feições delicadinhas, etc. tal. E assim, ele seguia a Torá, a Bíblia, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Torá. Pois bem, a gente termina por aqui. O próximo episódio a gente vai falar sobre as pessoas da planície, dessa planície onde foi construída a Torre de Babel. E lembre-se, pessoal, esse curso é interessante pra caramba, certo? Link abaixo, quem tiver interesse. O valor está muito bom. Quem tiver interesse na área de membros ainda é mais econômico ainda. E eu não vou me prolongar aqui porque eu acabei falando demais, porque eu tô lendo esses assuntos aqui. E é bastante difícil a gente selecionar os livros certos, o assunto certo. E a maioria das pessoas elas pensam o seguinte: um livro tem tudo que você precisa saber. E assim, quem vai fazer um curso, sempre, você vai fazer um curso na universidade, você vai fazer um curso qualquer coisa, você precisa pegar uma literatura, você precisa avaliar ela. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a literatura e avaliar quem te ensina também. Uma coisa que as pessoas esquecem: avalia quem te ensina. Por exemplo, quero dar mais um exemplo aqui, certo? Tem muitas pessoas que aprendem itens bíblicos e tudo mais, e as pessoas vêm me indicar, por exemplo, canais. Tem um canal que eu nunca indiquei aqui, nunca, um canal muito maior que o meu, certo? Aonde a pessoa vai lá, coloca em estudos, etc. Eu não ouço todo mundo, eu não assisto todos os vídeos de todo mundo, ok? A partir do momento que eu identifico um problema grave na pessoa, tipo assim, eu já me afasto um pouco, eu não me comunico muito. Por quê? Porque, por exemplo, tem pessoas ensinando sobre a Bíblia que o cara tá ensinando lá, todo legalzão, etc, tal, cometeu adultério com mulher casada. Tipo assim, desculpa pessoal, com mulher de fiel, da própria igreja.
Então aí todo mundo vai lá me indicar vídeo. Oh, mas essa pessoa aqui tem muita sabedoria. Desculpa, pessoal. Uma pessoa que vai lá, tá na confiança de uma congregação, e vai lá e tem relação com a mulher de um fiel, casada, e depois vem falar que, não, desculpa, pessoal, eu não consigo ouvir determinadas coisas. Tem coisas assim que assim, a gente precisa saber selecionar um pouco o conteúdo. As pessoas não sabem selecionar conteúdo. O YouTube, assim, tem milhões ou bilhões de conteúdo aí. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir tudo. As pessoas vivem me mandando e-mail, assim. O e-mail das pessoas tem só um link. A pessoa não fala sobre o que é o vídeo, não fala sobre o que é. Eu não vejo um vídeo que a pessoa me manda só o link. Se não tiver uma descrição do que é o vídeo, sobre o assunto, etc., eu simplesmente vou apagando. Eu recebo mais de 100 e-mails por dia só com o link de um vídeo. Pessoal, eu não tenho como assistir todos os vídeos, eu seleciono muito. Porque, por exemplo, eu acabei de mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tô com essa penca de livros aqui. Eu não vou ler todos os livros de ponta a ponta. Eu vou pegar o principal aqui, que eu já escolhi, certo? Já escolhi com base na minha experiência, e depois vou colocar ele, vou documentar ele na forma de um curso, e depois vou checar os outros livros, alguns pontos, eu quero incrementar um pouco isso aqui. Vou dar uma olhada, vou classificar os livros. Quem que é o nota 10, quem que é o nota 9, quem que é o nota 8, quem que é o nota 7, certo? Vou ver sobre a formação de cada pessoa que escreveu o livro, vou ver sobre a experiência de cada pessoa, e com base nisso, então, a gente monta um curso, a gente monta uma informação mais correta. Pois bem, pessoal, dito isso, muito obrigado a todos aí. Lembre-se, área de membros, link abaixo, custa $7 por mês e é um valor econômico, e todo mês tem um curso novo. Bom, por hoje é isso, muito obrigado, até mais.